Glória a Deus. Algo que saltou no meu coração em um dos cultos aqui na igreja, né? Para falar nessa noite é sobre propósito. Amém? E quando veio esse tema ao meu coração, eu vou falar algo que não é bem a introdução, mas comecei a ler esse livro aqui que fala de planos, propósitos e práticas, né, do irmão Kenneth Hagin. E uma das coisas que, em um dos capítulos desse livro, ele fala é que sobre nós compreendemos um propósito do culto. Porque muitas vezes, até como ministério de música, quem vai trazer uma palavra, nós nos colocamos e nos posicionamos em separar os louvores, né, preparar a ministração. E muitas vezes vai acontecer momentos que aquilo que estava proposto no nosso coração seja alterado, a forma, né, para que o propósito do culto seja concretizado. Quem estava aqui domingo à noite pôde perceber isso, no momento de música, né? Nós ensaiamos louvores e a Michela, quando começou a conduzir, abrir o culto e conduzir, nós não seguimos aquilo que nós havíamos ensaiado antes, porque o propósito para aquela noite existia algo, né, que ia ser manifestado através da palavra, e o Senhor trabalhou para que tudo corresse bem. Então, que o nosso coração ele seja nesse lugar, né? Que a gente possa vir compreendendo que nós estamos aqui, dentro de um propósito. Que nós possamos ser sensíveis, né, para compreender qual é o propósito do culto. O que o Senhor espera, né? Que juntos nós possamos manifestar. Amém? Glória a Deus. E propósito, né? Quando eu comecei a pensar nesse tema, é algo que muitas pessoas elas têm dúvidas, né, no modo geral. No ambiente que nós convivemos, seja no trabalho, quando nós começamos a conviver com pessoas que estão iniciando a caminhada com Cristo, sempre existe uma busca para compreender qual que é o propósito da minha vida, né? A gente vê que as pessoas elas têm buscado de diversas formas essa resposta. Seja vão em métodos, né, com coaches que possam falar sobre isso, porque o propósito ele nada mais é que demonstrar qual é o destino, né, de cada pessoa. E existe uma busca sobre isso. Eu trabalho numa região que existe vários lugares, né, a gente vai descobrindo vários lugares que pessoas se reúnem, às vezes a cada 15 dias, eventos grandes, né, para que as pessoas elas vêm lá com o dizer do método, né, buscando um destino, né? E existe essa busca. E nós podemos compreender, através da palavra de Deus, qual que é o propósito da nossa vida. Amém? Então, inicialmente, nós sabemos do que houve lá, né, na queda. O propósito original de Deus na nossa vida é estar, né, em comunhão com Cristo, né, ter um relacionamento com Ele. Mas, à medida que Adão e Eva deram espaço, né, houve um rompimento desse relacionamento. Então, aquilo que seria simples para cada um de nós entender o propósito, dificultou com a escolha que eles tiveram no passado. Dificultou a gente compreender, porque a partir daí entrou engano, né, sobre a identidade das pessoas, sobre aquilo que representava o propósito da vida, né, que é se relacionar com Deus, é de ter intimidade com Ele. E a partir daí, né, houve todo o processo, né, do mundo, da evolução, e as pessoas elas continuam buscando, né? E nós como filhos de Deus hoje, tendo um conhecimento da palavra, nós temos essa responsabilidade de ajudar aqueles que vão chegar ao nosso caminho a encontrar, a entender, né, qual que é o propósito da vida de cada um deles, né? Então, o propósito é uma sensação de quem tem direção e significado em tudo que faz, né? É uma vontade de realizar alguma coisa, né, que dê sentido, é algo grande. Então, naturalmente, as pessoas elas entendem que o propósito de vida eu vou, né, estudar, vou crescer, vou trabalhar, vou construir família, eu vou ter meus filhos, aí eu vou conquistar uma casa, eu vou viajar, e elas entendem que isso é um propósito. E elas vão buscando isso, e elas vão seguindo. E cada vez que alcança um objetivo,
ela entende que ali não supriu, o vazio continuou, mas aí eu vou buscar algo a mais, né? E elas continuam buscando esse senso de, não, eu preciso ter um sentido, existe um vazio, que nós sabemos que quem preenche é Jesus, e elas estão buscando preencher esse vazio através de conquistas, né? Porque elas entendem que aquilo é o propósito da vida delas, né? O propósito é aquilo que foi padronizado no mundo, e elas não entendem que existe algo a mais, né? E somos nós que vamos levar isso. Então, o diabo ele rouba, né, esse senso de propósito, criando situações que roubam, muitas vezes, a identidade. Porque, desde quando criança, a gente pode observar que as crianças em si elas já mostram qual que é o caminho, qual que é a veia delas, né, se a gente observar. Mas aí ele busca, através, seja de convivência, de influências, ele paralisa muitas vezes, né, para que haja aquele rompimento, para que cresça dentro do propósito. Então, e aí, quando ele rouba isso, faz muitas vezes entender e criar situações que muitas vezes as pessoas ouvem, olha, você não foi planejado, eu não queria você, né? E as pessoas elas não conhecendo a Deus, elas acham que isso realmente foi uma obra do acaso. Então eu estou aqui só para cumprir essas etapas da vida. E aí, ainda que elas cumpram essas etapas, elas ainda sentem falta de algo que dê sentido a elas. Amém? E aí, sobre essa questão de que nós fomos desejados por Deus, a gente vai ver ali em Salmos 139. Salmo 139, no versículo 15 e 16. Fala assim, ó. Eu estou lendo na versão NVT que diz assim: Tu me observavas quando eu estava sendo formado em segredo, enquanto eu era um tecido na escuridão. Tu me vistes quando eu ainda estava no ventre. Cada dia da minha vida estava registrado em teu livro. Cada momento foi estabelecido quando ainda nenhum deles existia. Então, aqui fala que, independente do planejamento dos nossos pais, Deus ele já tinha sonhado com a gente, ele já tinha visto planejado a nossa vida. E aí, lá em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 26, mostra para a gente que, quando Deus ele já nos via, já nos conhecia, e Ele nos criou com um propósito, que é de dominar sobre a terra. Amém? Diz assim, ó, 1:26. Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, e ele será semelhante a nós. Dominará sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre todos os animais selvagens da terra sobre todos os animais que rastejam pelo céu. Amém? Então, quando nós fomos criados à imagem e semelhança de Cristo. Então, o que me dá senso de propósito é a minha origem, a imagem e semelhança de Cristo. Por isso que nós fomos criados. E aí, no versículo, e a partir daí, né, quando Jesus ele veio e deu a nós, né, através do seu sacrifício naquela cruz, o novo nascimento, nós compreendemos que aqui em Gênesis nós éramos como uma criatura de Deus, né? E em João, no capítulo 1, no versículo 12, João 1:12, fala assim: mas todos aqueles que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Amém? Então, dando uma introdução sobre esse propósito, o propósito principal das nossas vidas é nós sermos filhos de Deus mesmo. Nós entendemos, temos essa consciência de filho. E quando a gente tem essa consciência, eu vou servir ao Senhor, eu vou ter o meu serviço, mas eu vou compreender que o que me faz ser filho não é aquilo que eu faço, mas aquilo que eu sou para Ele.
é o que me faz ter relacionamento. E isso é uma coisa que, para mim, foi uma coisa que foi trabalhada com o tempo, né? Desde pequena eu cresci na igreja e eu sempre servi na igreja, sempre tive muito tempo muito envolvida. E quando eu iniciei nesse trabalho que eu estou hoje, que eu estive fora desse contexto de igreja, eu entrei vamos dizer, numa crise, né, existencial. Como assim, né? Eu não posso servir. Mas porque na minha mentalidade eu não compreendia que ser filho vai além só do serviço, né? Ser filho é ter relacionamento. Ser filho é entender que aquilo que eu realizo para o Senhor não está só focado naquilo que eu faço na igreja, mas a minha vida, em qualquer lugar que eu esteja, eu posso representar o reino e eu posso manifestar o reino. Então, essa consciência de filho me faz entender que não é o lugar que me faz e nem o que eu faço, né, que me torna filho, mas é a consciência que o sacrifício na cruz e a minha entrega, né, confessando Ele como Senhor e Salvador, me faz ser filho. E quando eu tenho filho, eu tenho acesso. E o lugar que independente de que eu esteja, eu vou manifestar o reino. Então, o propósito principal da nossa vida é que a gente reconheça que nós somos filhos de Deus. Amém? E sendo filho, nós temos acesso ao Pai. E quando nós entramos nesse acesso, eu começo a compreender e buscar nele para aquilo que eu fui criada. Deus não criou a gente, nos criou e depois pensou naquilo que nós encaixaríamos nessa terra. Não, nós fomos criados com um propósito. Nós nascemos com esse propósito. E o que a gente precisa buscar, né, ansiar, é esse propósito, porque existem grandes coisas para acontecer. Eu ouvi a ministração do pastor Amaury, né, e ele disse que sobre a nossa igreja é um ano de plenitude. E para que nós possamos ser facilitadores daquilo que vai acontecer neste lugar, eu preciso compreender o meu propósito. Para aquilo que eu fui, o que está proposto para a minha vida fazer neste tempo? Porque a obra é grande, existem muitas coisas, né, muitos lugares que precisam ter pessoas chaves para que possam as coisas acontecerem. E está dentro de nós, né, aquilo que está para fazer com que a obra avance de maneira acelerada, de maneira que possa concluir. E eu só posso fazer isso, só posso facilitar o avanço da obra quando eu entendo o meu propósito. E, assim, muitas vezes, quando a gente está num ambiente com várias pessoas, personalidades, e justamente pelo fato de Satanás, muitas vezes, querer tentar roubar características, eu entro numa linha de comparação, né? Poxa, eu queria fazer conforme aquela pessoa ou conforme aquela outra pessoa, e muitas vezes eu desmereço aquilo que Deus propôs para a minha vida. Né? Porque Deus ele não trabalha com cópias. Existe uma frase que eu estava pensando esses dias, né, que fala que nada se cria, tudo se copia, mas isso não combina para a gente, né? Porque nós servimos a um Deus que é criador. Então, ele não fez de você uma cópia. Então, aquilo que você vai fazer, naquilo que você vai fluir, você não precisa copiar ninguém, né? Nós temos o Espírito Santo que nos ensina todas as coisas. E é Ele que vai conduzir como nós devemos seguir, quais são os passos que nós devemos dar. Amém? Então, eu não preciso só estar. Óbvio que nós temos pessoas que vão ser influências nas nossas vidas, que são aqueles que vão nos treinar, nos vão ensinar. Eu posso ter pessoas como referência, sim, que vai me fazer esticar, crescer. Mas eu não posso querer ser a pessoa, né? Eu preciso buscar o meu lugar em Deus para que eu possa fluir e crescer naquilo que Ele tem, né? Sem tentar ser uma cópia, porque nós servimos a um Deus que é criativo, né? Nós servimos a um Deus que Ele usa a gente de várias formas. E tem uma coisa muito importante que à medida que a gente vai conhecendo e buscando ao Senhor, tem coisas que você vai ser pioneiro. E aí, ser pioneiro, às vezes, é meio desafiador, né? Porque ninguém fez. E aí, né? Como que acontece? Porque, assim, quando a gente vai na linha de copiar alguém, é mais fácil, porque você olha o caminho, né? Bom, a pessoa seguiu ali e fez daquele jeito. Mas existem coisas que Deus vai colocar no seu coração que é para você. E aí você vai precisar, né, como a Michela ministrou uns anos atrás, desbravar em algumas coisas, né, para que você possa fluir naquilo que o Senhor tem para a sua vida. Então, não pare tentando ser cópia. Né? O que Deus tem para você é para você. Né? E o que a gente precisa é buscar entender que assim, a forma
né? A forma é minha, né? Deus me escolheu. É uma coisa que é muito interessante, né? Que eu fico sempre pensando que nem as digitais, né? A gente não é nossa. Tantas pessoas no mundo e não existe. A sua é sua, né? Nosso irmão é do nosso irmão. Então você tem uma identidade, você tem algo do Senhor para a sua vida que você precisa perseguir. Amém? E dentro de, né? O plano então assim. Nós somos filhos, né, do Senhor. E o propósito como filhos é ter um relacionamento com Deus como Pai. Às vezes, a gente para um pouco, né, nessa linha, porque hoje, desde sempre, né, o papel de um pai, o diabo, ele tem, há tempos em tempos, né, desde muito tempo, ele tem tirado a característica da paternidade. Então, muitos de nós olhamos e não tentamos olhar Deus como comparando ao nosso pai natural. Mas Deus, ele é único, né? E uma das coisas que a gente aprende no reino é sobre o caráter dele. Então, nós temos nossos pais naturais, eles são grande bênção, mas eu não posso, da melhor forma que eles foram para nós, o nosso Pai Celestial, ele é a nossa referência. E eu preciso me achegar a ele como esse Pai. Esse pai que me supre, esse pai que tem todas as coisas, esse pai que direciona, né? Muitas vezes nós fomos criados com pais que não deram tantas direções. E às vezes a gente fica, como que eu faço? Como que é ter Deus, né? Como aquele que direciona, se a minha referência às vezes é um pai natural, mas nós temos o Espírito Santo que ensina todas as coisas, amém? E nós precisamos buscar dele como é essa linha de se relacionar com Deus como nosso pai, amém? E quando nós compreendemos que nós somos filhos de Deus e nós andamos nesse relacionamento, o nosso papel também, o propósito das nossas vidas é manifestar o reino nessa terra. Amém? Nós precisamos manifestar o reino. As pessoas estão sedentas de conhecer realmente quem é Jesus, né? Porque a religião, ela apresenta situações, né, ou falas que muito mais aprisionam pessoas do que dão liberdade a pessoas, né? E nós temos um bom alimento, nós recebemos a palavra, então nós temos essa responsabilidade de manifestar o reino de Deus. E Deus conta com a nossa vida. Às vezes, não só com pessoas que não conhecem a Cristo ainda, mas muitas delas que conhecem, que congregam, né, em igrejas, que cresceram muitas vezes em igrejas, mas elas não conhecem quem é Jesus, elas não conhecem o que relacionamento de Deus como um pai, elas entendem muitas vezes que Deus, né, como um pai, é aquele que entrega a doença para ensinar, né, aquele que dificulta as coisas porque você precisa aprender algo, e a gente precisa manifestar o reino para que as pessoas reconheçam que não é esse o nosso Deus. Nós precisamos falar do caráter do nosso Pai. As pessoas precisam reconhecer quem é Ele. Amém? Lá em Marcos, no capítulo 16, no versículo 15, fala, né, que o que Jesus fala? Vão ao mundo inteiro e anuncia as boas novas a todos. Nós precisamos anunciar as boas novas do Evangelho. Porque existem muitas pessoas falando, muitas pessoas instruindo, né, sobre, às vezes, um evangelho que elas nem mesmo elas conhecem, né? É um evangelho que se olha, lê, mas não busca uma profundidade. E aí ficam presas naquilo que é só as condenações que nem vêm da parte de Deus. E as pessoas precisam conhecer as boas novas do Evangelho e desejar caminhar conosco justamente porque nós somos aqueles que manifestamos o reino. Amém? Nós somos aqueles que levamos a palavra de cura, nós somos aqueles que ensinamos as pessoas como que é servir a Deus, como que é ter essa intimidade com o Pai. E lá assim,
E Deus espera que a gente entenda o nosso lugar, o nosso papel, e que a gente possa ser realmente essa luz que vai atrair pessoas, né? Que nos lugares que nós estamos, seja no nosso trabalho, em ambientes, as pessoas precisam reconhecer. Não que nós precisamos ter sabedoria, né, sobre o lugar que nós estamos, não é parar no meio do trabalho, abrir uma Bíblia, mas são pequenas atitudes, pequenas posturas que as pessoas reconhecem em nós o reino. As pessoas precisam reconhecer em nós a luz, elas precisam entender que, poxa, a fulano tem algo diferente, e elas precisam entender o que é, elas precisam se aproximar para compreender o que nós carregamos, né? Por que você brilha diferente? E atrair elas para Cristo. E dentro desse propósito, né, nós precisamos seguir cumprindo aquilo que Deus tem. E quando a gente compra qualquer eletrônico, um celular, uma máquina de lavar, o que seja, ela vem com manual, né? Entende-se que deveria ser o padrão a gente ler o manual para usufruir de tudo que aquele aparelho tem para nós. Eu, particularmente, não sou uma pessoa que lê manual, né? Eu sei que o meu celular ele tem várias funcionalidades, só que eu fico no básico dele, porque eu não sou uma pessoa de manual. Eu confesso. E aí, existe esse questionamento, e muitas vezes dentro da igreja, né? Como que é viver um propósito? Né? Como que eu vou viver esse propósito? Então, nós somos criados por Deus, né? E Ele sabe, né? E quando a gente lê o manual de qualquer item que a gente tenha, você consegue ler, entender o que o criador do aparelho pensou sobre as funções dele. Então, se eu quero usar 100%, né, na plenitude, aquilo que está disposto nesse aparelho celular, eu só vou conseguir usar 100% se eu ler o manual. Senão, eu vou ficar só naquilo que é o básico, naquilo que vou mexendo e me dá acesso. E nós fomos criados por Deus. Então, o nosso manual de vida é a Bíblia, é a palavra. Então, nele, Deus deixou como que é você ter uma vida abundante, né? Como que você vai viver aquilo que está disponível para a sua vida? Como que você vai se encaixar no propósito? E à medida que a gente vai amadurecendo e vai conhecendo, coisas são dispensadas. Claro que, às vezes, nós vamos conhecer pessoas que já leram a Bíblia de Gênesis Apocalipse várias vezes, e nem por isso elas vivem um propósito, porque existe uma diferença, né, do conhecer e do praticar. Porque dentro da Bíblia nós conhecemos quais os caminhos que eu posso me aprofundar para compreender o propósito de Deus na minha vida. A Bíblia fala sobre ações que nós devemos ter, como jejum, como oração, meditar a palavra, né, o estudo da palavra, nos enchermos do Espírito Santo, porque à medida que nós vamos nos enchendo, né, aquilo que é o meu eu, as minhas vontades, eles vão perdendo força. E aí, a palavra vai enchendo a minha vida, vai direcionando aquilo que eu tenho para viver. E sabe que viver o propósito realmente é isso, né? Nós vamos caminhando, nós iniciamos em âmbito da igreja, realizando coisas que muitas vezes não vai estar dentro daquilo que é o seu propósito, que você pode já ter bem claro que é aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Só que à medida que nós vamos caminhando, Deus vai direcionando, e os processos vai fazer com que a gente amadureça, para que quando eu chegue no lugar que Deus tem para mim, no lugar que está proposto, eu não me perca. Então, o processo, né, da caminhada vai me fazer amadurecer para chegar e cumprir, né, aquilo que, na plenitude, aquilo que Deus tem para a minha vida. Então, nós precisamos realmente buscar, né, esse propósito, buscar ler a palavra, compreender, né? Quando Deus ele direciona para você sinalizações daquilo que está para a sua vida, daquilo que você vai caminhar, nós precisamos ler bons livros, né? E estudar sobre aquilo, para que quando chegue o momento de você exercer aquilo que está no seu coração, a unção ela vai te capacitar em todas as coisas. E uma das coisas que é um sinalizador muito importante para a gente entender sobre propósito na nossa vida, se algo que está no teu coração como propósito é muito confortável para você, de forma natural, então você talvez precise
buscar aprofundar para entender se realmente é aquilo o seu propósito, porque aquilo que Deus tem para as nossas vidas, naturalmente não é fácil. A gente precisa da unção do Senhor para fazer com que você rompa. Da unção do Senhor para te fazer viver e romper, e viver aquilo que Ele tem para você. A Bíblia ela fala de dons, né, que estão disponíveis como igreja. E a gente precisa ter um desejo no nosso coração, de ser aquela pessoa, né, que vai cumprir o propósito de Deus na plenitude. Né? Cumprir, porque há muitos lugares e há muitas pessoas para ser conquistadas. Né? Uma das coisas que, quando eu vim para o Ministério Verbo da Vida, foi que eu me apaixonei, foi esse aspecto. Porque eu cresci num ambiente que eu só tinha um caminho, né? Se dentro da igreja eu só iria para um lugar. Não existiam outros pontos. Então, vamos dizer, o caminho do sucesso era só aquele. E quando eu cheguei, e aí conhecendo, né, que existem dons tão específicos que pessoas vão fluir, que a gente, em determinados pontos da igreja, que não vai ser esse lugar de destaque. Né? Às vezes não vai ser em lugares que Deus vai te usar tão poderosamente que nós vamos ouvir, né, porque estamos num corpo, mas existem lugares que é para você viver, que só o Senhor tem para você, para que você manifeste o reino dele em lugares específicos. E uma das coisas que eu tenho pensado muito, né, e quando eu converso com algumas pessoas, eu falo que a gente aprende também aqui, né, como igreja, que nós precisamos ser intencionais. Eu estava lendo em Mateus, no versículo 9, no capítulo 9, versículo 9, fala que Jesus foi ao encontro de Mateus, né, que era cobrador de impostos, e fala que ele sentou junto com os outros cobradores de impostos. E Jesus ele teve acesso naquele lugar com cobradores de impostos, porque Mateus, que foi chamado para ser discípulo, ele, devido ao que ele fazia, à profissão dele, ele tinha um envolvimento com os cobradores de impostos, e Jesus teve acesso. Então, nós, na nossa vida, né, lá fora, como no nosso trabalho, nós vamos dar acesso a Jesus para alguns lugares. Eu, às vezes, não vou ter uma familiaridade no meio de advogados, mas um advogado no corpo de Cristo pode dar acesso para que a palavra de Deus entre. Né? Então, nós precisamos compreender e buscar, Senhor, onde eu estou, no lugar que eu estou, como que eu posso fazer o seu reino manifestar? Como eu vou dar acesso? Hoje nós carregamos a presença, né? Nós temos a palavra, então nós somos esse acesso. Jesus já está ali com a gente, né? Mas eu preciso compreender que o meu propósito muitas vezes não vai estar dentro dessas quatro paredes. Né? Ele vai estar em lugares, em acessos na sociedade que precisam conhecer Jesus, que precisam de pessoas influentes para que as pessoas sejam alcançadas. Né? Porque muitas vezes nós paramos muito no âmbito de igreja e esquecemos muitas vezes que existem lugares para que pessoas sejam alcançadas, e Deus conta com a gente. Ele conta para que eu compreenda onde eu estou. Levantei, vou lá, vou cumprir o meu propósito. Vou lá, não só eu trabalho em comércio, né, que atendo muitas pessoas, eu preciso estar ligada para compreender as pessoas que estão chegando a mim. Né, o que eu tenho ali para transmitir? Às vezes, eu não posso falar claramente, mas existem pessoas que elas percebem, sim, né, que existe algo, e elas vão dando acessos para nós, e aí é a oportunidade que você tem de lançar uma semente, né, da palavra de Deus, para que as pessoas sejam alcançadas. Amém? E, então, dentro disso, né, nós precisamos ter esse anseio mesmo, né, de viver esse propósito do Senhor, ter esse anseio de que Ele possa contar com a gente, né, para cumprir aquilo que Ele tem para a nossa vida. Cumprir o plano, o propósito, a sensibilidade, né, que a gente possa ter esse coração inclinado para compreender os detalhes que Deus tem para que a gente cumpra. Para que a gente não se perca naquilo que Ele tem proposto para a nossa vida, amém? Para que a gente cumpra o propósito, para que a gente auxilie outras pessoas a alcançar também o propósito que Deus tem para a vida delas.
Amém? Que nós sejamos uma igreja relevante, uma igreja que pessoas cheguem aqui, que mesmo que elas cheguem sem entender aquilo que elas estão, né, para fazer essa busca, né, desse destino, desse sentido, que através da palavra ministrada, né, que através daquilo que é liberado, elas possam compreender, né, e que lugares assim, né, lugares que as pessoas têm enchido hoje, né, buscando ouvir palestras de pessoas que vão dar senso de destino. Eles usam a base da palavra, mas não claramente, mas que elas possam encher as igrejas, né? Porque aqui aquilo que elas recebem vai ser transmitido na verdade, né? Não vai estar camuflado, mas é uma verdade, um destino que elas possam compreender que Jesus é aquilo que elas buscam, que Jesus é o que dá sentido. Amém? Que nós sejamos esses facilitadores, porque as pessoas elas sejam tocadas. Amém? Que esses lugares, né, que nós sejamos aquelas pessoas que vamos atrair pessoas que estão em busca de entender qual é o destino, por que elas vieram, né? Por que elas estão aqui? E que a gente possa ser esses facilitadores para a vida deles. Amém? Aleluia. Então é isso que estava proposto no meu coração nessa noite, para entregar para a igreja. Amém? Cumprir o propósito, né? Entender o propósito de Deus para as nossas vidas é o que vai fazer com que a gente viva a plenitude daquilo que Ele tem, né? Que a gente não se perca iludidos ou talvez ludibriados, né? Com situações que apareçam, mostrando caminhos que muitas vezes pode brilhar os nossos olhos, mas que a gente não se perca nisso, mas que a gente seja fiel àquilo que o Senhor tem colocado ao nosso coração, né, para cumprir o propósito dele, para que a gente não se perca. E só a plenitude nisso, né? Só vai ter alegria plena quando quando eu estiver naquilo que Deus tem para a minha vida. Fora, você pode até ter momentos felizes, momentos que vão te dar prazer, né, uma alegria momentânea, mas a gente só vai ter plenitude no propósito do Senhor para as nossas vidas. Amém? Quero convidar a igreja a ficar de pé. Aleluia. Chamar aqui o Ministério de Música. Glória a Deus.